E Deus sabe de todas as coisas, porque o outro celular queimou, o outro Facebook não está visível e eu mesmo não queria que tivesse visível. E existe no começo umas cartas, uma baixaria só, e uma baixaria só, uma ova tem que estar daí para muito mais, que é o que vivem os casais. Em beiras de boteco, as guerras em todos os lugares não tem peso menor. E o que fazem na internet não tem peso menor, e a negligência de quem deixa e compra e vende não vive de coisa pequena, inafiançável. Então, quer dizer, num dado momento, a coisa tinha um pico tal e depois eu parei de postar quando as coisas implicaram em relevâncias que trouxeram um valor meu, a minha própria revelação, a minha própria receita que já se fazia destoante perante ele enquanto passivo na coisa, que eu achava que era uma espécie de receptáculo, não que num dado momento a coisa não venha, mas não veio como tinha que ver, e o tempo demonstrou tudo isso. E então algumas coisas que eu ficava entre abrir, fechar e olhar, porque a minha condição diária é muito triste, e ele utilizou recursos muito baixos, achando ser muito espertinho, com muito direito, por ser novo, por ter instinto, isso e aquilo. Então eu acabei, entre ir e vir de muitas coisas, e de como ele se tornou falso, a quantidade de horas que ele é capaz de cara de pau. Então, o nível de criminalidade, quando a pessoa tem uma perversidade tal, crueldade, instinto de bloqueio, de como se estivesse te furando com o próprio corpo, algumas condições que se tornaram muito. O trem virou de uma tal maneira, né? Ainda que o que são questões, né? Permitidas num imediatismo que já provavelmente era o histórico dele, clandestino, e entre o tal do proibido escancarado, que não foi meu histórico de vida. E ele sabia muito bem disso, e ele, algumas questões que implicou em trazer uma tristeza muito profunda, né? E até que ponto eu fui usando a referencialidade, eu não tinha que estar conectado a ele o tempo todo. Entre 8 e 80 ele trazia muito méritos, até que ponto a coisa ia, e ele dava valor a isso, se tornou descabido algumas questões, que se tornou um sufoco muito grande para mim, e isso retomar umas novas coisas, e de como ele usou a condição sexual de forma escancarada, que o tempo que ele estava parado, ele não só otimizou isso, a máscara dele caiu, como ele provavelmente utilizou esse recurso para o mundo inteiro, achar que para eles tudo é justificável, é perdoado. Eles usam um tal de, né, as regras deles têm utilizam um recurso de direito presente, como no além deles, lá as virgens, a quem lhes atribui conveniente assim apontar, caso tenha beleza, caso economize no bolso deles. Então eu achei um somatório de situações bem graves, como eles também utilizam alguma liberdade embaixo de regras e que não aceitam mulheres e nem muitas coisas, enquanto as gravidades de casamento infantil, mercadorizarem filhos, né, ter quem compra, tem quem vende e aceita, sobre outras situações que vão parar em outros lugares, fazendo a mesma merda ou fingidos de bonzinhos, né, ganhando atalhos que não devem ter. Então, situações bem graves eu percebi, e isso trouxe eu retomar no momento que já não tinha mais aonde desistir, não tem insatisfação. Eu me vendo numa situação de falta de vergonha na cara, até de tentar buscar resposta, somado a tudo que eu já venho buscando resposta e não consigo, me sentir no lixo absoluto. E como ele mostrou as caras, e utilizando aquilo que ficou como um peso para mim, ele utilizando como recurso descabido. Então você vai ver, ou eu sei que você interessa, o tempo todo mostrando que eu sou uma pessoa que esperaria, então poderia ficar por último, ou que ele poderia curtir o mundo, e não era conveniente também, se ele fosse enganado, estivesse sendo enganado em outro lugar, os benefícios de como eles interpretam mulheres. Eu achei isso um lixo absoluto. Achei tudo muito tenebroso, e muito acabou sendo um premeditamento em função de instintos e de descabimentos raciais, pior do que qualquer branco apontado, entendeu? Vi isso perante árabe, a quem apontar muçulmano e entre a África. Então eu trouxe um diagnóstico, eu sempre busco muito diagnóstico, então a receita de eu fazer papel de palhaço, eu vou não só mostrando todas as coisas, como ela inclusive parte em aquele regurgitamento de mim para mim, e até que ponto você se vê diante do que é o virtual, que são questões tais, quando aquilo fechou um platô e a ficha caiu totalmente, sabe? Você queria que a pessoa fosse menos pior, mais cuidadosa, aprendesse alguma coisa, tipo, como isso também não é conveniente, né? Então mesmo ele precisou de ouvir muito mais do que merecia,
de todo jeito ele é tão inválido, que tudo estava sendo um ensinamento, e isso me deu uma ira muito grande dele ficar aliciando ou usando critérios como se estivesse me ferindo e destruindo a minha vida, e usar o recurso no final como se mesmo estivesse ameaçando, mesmo você estando aí no meu canal, olhando, vendo coisas, usando o recurso de eu estar perto de um cara que me fez mal, totalmente consciente com aquilo ali, reproduzindo de forma pior ainda, utilizando o sistema de me deixar em chantagem, como se eu fosse envolver com o cara. Ele não está, ele não esteve, ele não calculou por isso, ainda usando o recurso de maquiavélico de me destruir e de me ameaçar, me sugando o fardo, fazendo ameaça, então não tá querendo saber de mim, não sei o que, usando um jogo muito cruel, e olhando como ele estava entre mulheres brasileiras e rodeando, usando pessoas com meu nome. Tudo isso no final teve um peso muito grande, falar que eu nunca mais iria sair de casa, ou tipo, né? Eu não te quero, você não só tem que estar e obedecer, como se não tiver, a qualquer distância e gratuitamente, eu tenho um monte de recursos para te destruir. Então se tornou muito agressivo e muito violentador, e eu quero mostrar a cara dele em todos os lugares do mapa. Não queria nem tocar no nome dele mais, sabe? Eu coloquei ele com um estado de clareza muito grande, repetidas vezes, de várias formas, não tem esse negócio de erro de tradução. Eu mandei de várias formas e eu vi o tanto quanto perverso e negligente, coisas que, né, quando a gente entra em algumas matérias, sexualidade no mundo árabe, sexo anal no mundo árabe, educação no mundo árabe, então a coisa veio. Num dado momento tinha que olhar muita coisa, né? Em vídeo, na internet, em escrita, e as coisas iam cruzando, e numa situação, quando você se vê na condição pessoal, o nível de gravidade, perguntar quem é a prostituta da sua mãe ou o viado do seu pai. Por isso não, eu tenho questões aqui do outro lado, e o que é reportar o outro lado, e mesmo quem é a defesa do seu próprio lado. Quando no final das contas você vê no topo da coisa, mal interpretar a condição de Maria como corredentora, ou tipo, vamos nos reorganizar, ou fingir um jogo tal, ou um jogo que também protege, que mais convida, porque proteger e ajudar, nenhum deles estão ajudando em lugar algum. Bastam relações locais, inclusive da gravidade de igreja, lavagem de dinheiro, também entre a igreja católica, que estão entre os crentes, conduzindo todos eles, que para eles o que é? Não ser ateu e não ser os ditadores mais sanguinários que assim apontam que não são, né? Que é o problema do materialista, e mesmo que é o problema de cada um deles, quando a revelação implica, né? Que a revelação de cada caso, a responsabilidade material a quem abstratualizar e destratualizar a revelação, que virou palco acadêmico, ou jogatina de grupos que a coisa nunca pode parar, porque é só assim que se vendem e não estão preocupados com eternização ou com o futuro de porra alguma, desde que proliferem e são racistas de cada casa, enquanto estão comendo a quem acredite nisso ainda, né? Então, quer dizer, situações que se tornaram muito graves, o que é o efeito de dominó de várias questões, quando isso implica, inclusive, quando eu faço alguma coisa para alguém, troco, dou um presente, estive muito a minha vida inteira envolvida, que implica, assim, num dado momento, a quem recortar a sua história e certificar o que é corrupção e a gravidade implica você reformar uma coisa, a quantidade de trabalho que implica que gera trabalho de destrabalho, burocracia, inafiançabilidade, exposição tenebrosa, para dizer o que é o efeito dominó. Quem é que aceita esse governo e vê vantagem de governo meter a cara a ser governo? Quando não são nas casas e quando num dado momento, né, quem vira, passa na frente, ganha méritos, dinheiro, não tem contato direto com você, e sobra que se você votar em algum deles é problema, e não votar também é como eles são de fato, entre aquele momento aparentemente uniforme, cada um na sua casa e desconhecido, né? Então a corrupção e os imperativos cumulativistas, para saber de fato se você acumula uma coisa, você compra uma coisa, compra uma coisa em algum lugar, é problema se não compra também. Aí eles querem um contexto, um platô de coisas grandes, o modelo padrão de vários lugares, a luxúria de vários lugares. Tem também direito, mas também direito se torna relativo, como é o processo de aquisição das coisas e de entendimento de fato perante as coisas. Então eu penso que são, né, reformas, revoluções, ou tudo é muito descabido porque implica em camuflarem roubo, falseamento, descabimento que nas próprias regras não fecham. Primeiro tem que matar para fazer caber, depois tem que mais matar para dizer até que ponto consegue a globalidade das coisas, porque não deixam de ser culturistas das degustações perante as propriedades fundamentais, que a quem se faça adesir integral não está parasitologicamente corrompido ao multifudido, né? As relações heterotrofíveis, polidas,
a quem atribua beleza, se a corrupção final é, né, matar, então matar logo pelado, né, unificar a temperatura que mata de vez assim. Então, sobre algumas questões quando a gente coloca a gravidade de aparentemente miseráveis, como se tornam praticantes ou mais desenvolvidos perante os órgãos sexuais e não necessariamente, o que virou genética? Racismo comparado e trabalho que se faça sustentar, né? Em departamentalidade, quem é que sai no lucro de trabalhar menos, fuder mais, correr menos risco perante quais relações heterotrofíveis que se tornaram descabidamente, né, aquisitivas entre queimas de arquivo de lá para cá, qual que no lugar tem benefício e tal, então, né, roubou ali, arrasta lá, o que virou condições relativas de troca, que virou, né, o que é pior, religioso ou não religioso, e o que fizeram atribuir relações heterotrofíveis incapazes de criacionismo a quem largo e restrito, sobre causa e efeito de perpetualidade pró-animal a quem justifique o pró de 4 e bípede, né, não preconceituoso ao de 4, mas a quem atribui a etiqueta da humanização perante as posições e as degustações do que é que mesmo buscam e encontram e praticam, né? Então eu nem queria tocar mais nesse assunto, mas um poporri num dado momento de, assim, percebi, resumindo mais um pouco, colocando questões, né? Porque não deixa de ser uma questão em aberto, e é a questão em aberto que implicou que em todo momento provavelmente continua vendo a minha vida, no meu canal. Quanto mais proibido vai se tornar invadido, invasor, é um invasor e é uma pessoa muito grave, sim, que alarma a atenção, porque ele teve todo o tempo do mundo como ninguém, viu a minha transparência, deixei olhar, via como um pobre, que eu como pobre com a mesma roupa, muitas vezes em casa. Ele, um mendigo, muitas vezes com a mesma roupa, tem olhos para a beleza da riqueza da pornografia, das facilidades de querer exibir que tem um diamante, que tem notas. Isso havia um monte de perguntas. Então, quer dizer, um nego que precisa ser falado. Onde está o seu maior problema? Africano, árabe na África ou né, africano fora das Arábias, a quem justifique o muçulmanismo que ele apontou e que são superiores tais por causa disso e aquilo, e entre uns apontarem a Tunísia, tal de Magreb, qualquer coisa, né, que ele colocou lá um tempo. Uns falam que é a putaria livre, como outros falam que são ortodoxos assassinos, como ninguém está dos lá. Os poucos que quiseram cruzar esse caminho para dizer também quero ou faço melhor, e se você estiver junto, não preciso nem conhecer, mas não pode me largar, eu vou estar invadindo a sua vida. Eu me deparei com essas situações entre contar ou dizer que não poderia ser uma ruim pessoa, poderia ser um mau apontamento, acabou sendo um clichê das piores coisas que ele não teve aonde cagar, só na entrada, ou só na saída, ou só no meio. Ele demonstrou que a internet, o que é o lugar das pessoas serem muito más e dele não estar preocupado se são acusados de terroristas, de racistas com a própria raça, querem depor a raça no branco. Então hoje a gente tem o tempo colocando muita coisa, novos desafios, como novas propostas a repadronizar e justificar a extinção, justificar o derramamento de sangue, sem sombra de dúvida. Quiseram justificar a Eucaristia, o que era incapaz de monoteísmo de frente não necessariamente, o que virou dicotomizar relações corporais entre poligamia, né? Um de cada vez, todos ao mesmo tempo pelo mesmo buraco, ou não necessariamente um a tantos buracos, é o swing dos que se fazem mais inteligentes, otimizarem heterotrofias, conveniências a quem justifique sobrar bicho e gente, encapada de uniformidade despadronizada que alarma toda a tensão entre ética, moral ou que falsearam ser religião e não religião. Estão colocando algumas coisas que trouxeram muita seriedade, né? Negro comum, sem peito, magrelo, que começou a achar cada vez que é o pausudo, perto de muitas coisas, pode ter um pau bonito e isso e aquilo, mas, entendeu? Muito descabido perante muitas coisas, que se tornou e não é nenhum pausudo perto do que o povo procura, né? Ou que começou a achar bom demais. Eu percebi que todos eles têm uma mania de ter uma régua para medir, se acham os fodas pra caralho, então eles têm uma liberdade, inclusive, muito descabida perante o órgão genital, e o que são relações entre mulheres e homens, que alarmam muita infração perante trabalho, muita criminalidade, muita acidentalidade, de fato, sabe? Eu não atribuo diferença, ainda que eu adquiri liberdade, aparentemente eu vivo no paraíso, né? Eu não atribuo, eu alarmo ainda tamanha gravidade, sabendo que existem esses, porque o lado de cá ainda etiqueta muita coisa e faz tamanha maldade. Eu tenho a fartura de fazer toda essa maldade camuflado de melhores.
mas têm condições do que também estarem automatizados entre cínicas de bem usufruírem os trânsitos energéticos e todas as coisas, tanto que esses estão aqui a mais comprar e ainda comprovar que são os mais inteligentes, que eles querem degustar sendo prostitutos ou não. Então quem eles são quando procuram inclusive prostitutas, não se preocupando com isso, alguma coisa traz muita, né? Sejam brancos, não sejam, então isso alarmou muita coisa, porque eu vasculhei muita coisa. Então talvez depois um poporri maior sobre isso daí, né? Que mesmo não sobraram lágrimas, não sobraram pena, ele não é caridoso, ele não é paternalista, ele não é familiar, ele não é um bom judeu, ele não é um bom nem anticristão, nem convincente como muçulmano de fato praticante de fundamentalismo muçulmano. As coisas dele aparentemente estão paradas, eu alarmei muito, ameacei ele muito frangalhado em algum momento querendo apagar o que mandou, aí já tinha transferido os pintos dele para o meu celular. Eu não quero o pinto dele no meu celular. Na medida em que eu não usufruo, que eu tenho o direito de estar com outras pessoas, ele demonstrou que também eu tinha que aceitar ficar, não ter nada, nem imaginar em ver e ainda não ter ninguém. Então isso é muito grave, eu tendo passado tudo que eu passei, tendo demonstrado o meu quarto, as minhas verdades num certo limite, querendo que visse a simplicidade para querer entender a simplicidade dele, por vezes dormindo no chão, comendo um pedaço de pão e tal, dormindo assim, em lugares modestos, e que se tornou muito exigente, muito racista perante, né? Se achar o rei da cocada e se apontar de algumas maneiras, porque mesmo eu tinha condição social, trabalho, ainda que estava em alguns momentos isso e aquilo em terrinha lá, trabalho bom, também trabalhando, mesmo que trabalhasse para os outros e fosse pobre, não justifica, eu venho de, né? O que é uma proporcionalidade pobre? Você atribuir o irredutível e aquilo a ser transformado como polido, que dizer que se faça rico, se faça artesão de valores modernos, né? Pró-tradicionalistas, né? A quem etiqueta de imediatismo, subsistência e trabalho temporal, trabalho atemporal, né? Eu achei muito infeliz muita coisa. Ele fez um joguete aparentemente, né? Não estava preocupado com a carga horária, com a diferença de horário, começou a me somar de muita coisa. Eu passei um desespero muito grande trabalhando num dia que eu fiz no outro hotel que veio depois da padaria. Isso começou entre estar desempregado e ir na padaria, com muito distrato. Então, de repente, ele nunca queria saber, achar que eu tinha que estar pronta para ser e servir. Muito infeliz da parte dele serem assim, né? Então é uma coisa que também já vem dentro de casa, a negligência da mãe, as conveniências do pai, porque eles são gatinosos às conveniências, eles são escravistas, exploradores, é uma espécie de, né, estudo de caso de judeu que alarma também bastante atenção. Os que vendem falseamento perante a Santíssima Trindade, que nem interpretam como espírito, nem corpo, nem reencarnação, nem ressurreição de fato, pouquíssimos. Há quem justificar paradigma e paradoxo da crucificação como aqueles que deambularam, querer ir de propriedades fundamentais a pedras, a ícones tais, para que não questione o valor do humano, que mesmo implica em apontarem, estarem revelados e entenderem isso como um fator perpetuativo uniforme, o que mais se caiba, porque se tornaram contrastes tenebrosos perante as ambições. No topo deles, eles querem estar no topo, eles são milionários que provavelmente hoje a Europa, né, a quem justifica o joguete dos Estados Unidos entre a Arábia Saudita, entre o que também veio aqui dar merda no Brasil, né? O que é um colarzinho? Ninguém sai dando algumas coisas à toa. Você chega pra puta do cara, dá, por que ele vai... Ou seja, todas as putas dele já tem, né? Porque a quantidade de ouro e a quantidade de prostituta que tem, que, entre aspas, chega e paga a conta de tantos, né? O que virou fartura, ou entre petróleo e diamante, ouro, isso, aquilo, eu acho que alarma muita atenção, né? Uns poucos que têm riqueza, mulheres inclusive de trânsito, que são massas de manobra, são putas, férteis, bonitas, que comprando todas as modernidades incompatíveis a fundamentalismo muçulmano, isso, aquilo, falsos miseráveis, com condições, com arrecadações acima de Europa e Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, entre as relações de tradicionalismo, deve estar pensando muito sobre o que é Europa, inclusive ainda, né, que são as charretes, os cernes, as bombas nucleares totais, os bunkers, né, e aparentemente fingidos que outros não são imperativos, como eu aponto o tempo todo, com riquezas absurdas, quando temos inclusive temperatura, propriedades livres, né, ou seja, mas o que vira quem na mão de quem, quando fala, esse comprou gás daquele, esse não sei o que é um Vaticano independente, todas as situações entre Santíssima Trindade, em que momento aquele Jesus virou um antideus total de grupos que cobram dos outros, mas na prática
né? E tantos mafiosos, inclusive, né? Envolvidos nas academias que nunca questionaram a escravidão entre os aparelhos, as bombas que usam, as independências de riquezas tenebrosas. Olha o que era o padre aqui. Então você tem que apontar, inclusive, que é o topo da sua igreja no lugar onde você está e esteve, né? Então nós temos questões diretas para colocar sobre isso aí. No fato de você falar assim, não afete a minha igreja. Alguém do lado de lá, do lado de cá. Então isso é muito grave, né? Cadê meus avós? Né? Dependeria de ter minha avó viva, né? Quem era o meu avô? E por que não? Perguntei entre todos etiquetados, que etiquetaram no meio do caminho, porque ninguém me deu resposta. Ah, não estava convincente ao que a família de cada um deles já tinha estruturado? Me poupe. Me poupe mesmo. Me poupe disso daí. Então eu acho muito triste, eu já desmamei dessa situação, mas não da seriedade que implicou as ameaças, o que foi compartilhado, falando hoje é meu último dia, não aguento isso aqui, mas é o que sobrou, também não aguento, tipo, a minha conversa com ele, entendeu? Ou tá me dificultando, tá gerando tudo isso aí, tipo assim, o que é olhar para trás, ou cada dia como não sobrasse mais nada, ou você tentar olhar como naturalidade, o que é o meio do caminho, o direito seu. Eu acho que foi um dos mais criminosos pela distância, pelo jogo que ele fez. Eu não sei qual que é mais criminoso, mas, sabe? O tempo, quando você passa a não sentir algumas coisas nem de que tá perto, que tá em aberto aí tudo que eu tô colocando, tão criminoso como os outros, e tirando o corpo fora e apontando, querendo o motivo ainda para ajudar a matar, queimar arquivo, mas não tava fazendo nem um pouco diferente, nem um pouco facilitar a ciúme tardia, e de repente, uga. Você pode ter filho? Como assim? Onde eu moro? Tantos anos com vocês, respondendo de várias línguas, já não tô tantos anos. Você tá falando com quem? Você tá escrevendo para quem? Você nem sabe que dá doido. Quantos anos assim se passaram? Não vejo você há tanto tempo. Ou nossa, achei assim. Cada hora o trem foi fedendo mais, negligência tenebrosa, como se nunca. Até tive alguns errinhos, mas vamos deixar para lá. Onde estão seus errinhos? Eu ainda não te conheço, eu não tenho informação, porque eles não foram respondidos, né? Um negócio de não ter onde, assim, você começar, ou já foi bloqueado o direito de responder, já deveria ter sido. Só que ficou em aberto coisas, entendeu? Quem são as pessoas quando elas passam a ter intimidade, achar que a imagem ou conhece tudo o que acontece no mundo, ganhando dinheiro, negligenciando e fazendo mal a muitas outras pessoas que no mínimo tem que chegar e queimar toda, né? O que é você não destruir as propriedades fundamentais, mas queimar toda a lavoura dele, destruir todos os bichos, a casa dele, todos os futuros relacionamentos e jamais deixar ele dormindo de rabo para cima, procurando o cu que ele tanto quer sem pagar aluguel e entra uma rede de viados se tornar uma parasita infectada, se já não está, que isso ainda alarma outras questões. Quem vira padrão, ganhando méritos de padrão, facilidades que impliquem que causa e efeito já faziam mal. Qual é o histórico passado? Quando trabalha com bicho, alarma atenção. Quando você vê outras coisas que não estava nem querendo saber e você vê que estava embutida nas coisas, alarma muita atenção mesmo. Demônio desgraçado, você me deve e eu quero solução sobre isso daí. Para você aprender com quem mexeu pela transparência. A minha coragem, a minha verdade, era só você nunca ter desejado usufruir mais nada em momento algum. Então, os xingamentos que ele usou jogar para cima de mim, porque o que ele estava fazendo era muito grave e ele estava esperando que eu fizesse. Então, ele estava ganhando méritos, querendo ganhar virilidade nas minhas costas, facilidade. Ele saiu procurando tudo que ele podia. Então, se tornou muito constrangedor e muito triste para mim. Ele não tem direito de fazer isso. Ele precisa ser humilhado. Entendeu? Ele não é nada perante a minha pessoa, nem se eu tivesse 1000 vezes mais enrugado. Ele é muito mais baixo do que se pensa, entendeu? Inclusive fingido, camuflado, um dissonso e toda a história que ele inventou para ganhar méritos absurdamente cruéis, que virou clichê do apontamento. E aparentemente bonzinhos livres, coitadinhos pobrezinhos que não são, que sabem achar o dinheiro, que interceptam tudo isso. São adeptos de vícios e vícios, inclusive sexuais, muito impertinentes, muito aliciadores. Ele, tudo que era conveniente ao bolso dele e aos prazeres de nem esquentar em olhar para trás, isso daí ele absorveu tudo e distorceu da pior forma possível e ainda me usando como alvo de, depois de tudo que ele não tinha onde mais gastar dinheiro, assim ficou percebido, e não ter a quem a outras palhaças ele fazer hora, a vir me importunar descabidamente sempre, nem um pouco preocupado se eu tinha que pagar minhas contas e como que eu estava pagando. Acho isso muito triste, isso é uma pauta do qual eu não abro mão de achar em outras condições ou em condições que eu queria ainda viva,
pegar, achar ele, queimar ele inteirinho para ele aprender com quem que ele mexeu. Ou seja, o preço das coisas que constantemente temos vidas, responsabilidades, exatificações no mínimo lógicas, porque senão estamos constantemente matando. Em um dado momento temos que perguntar quantos precisam matar, quem joga mais outros nas suas costas, quem é que vai me ajudar, por que eu não posso fazer sozinha, por que é que eu já não fiz, que são governos, o que são ministérios públicos e privados, né? Do pró-nômade a quem justificarem insaturados as conveniências de até onde o swing se tornou dizer que precisam de segurança se são assassinos totais e agressores totais e são contra toda forma de segurança e regra, na verdade. Né? Onde que o trabalho machuca tanto assim, né? Ou seja, como se faz no mínimo alinhar as regras do que fazem na cama, nem regras tem. São coisas tão porcosamente indesejáveis que, ó, demônios fracassados, demônios.